uma foto de como eu tô fazendo aqui também, você ia rir, porque o meu quebrou. Então eu tive que pôr uma xícara de um lado segurando, o pedestal do outro, livro embaixo. Meu Deus. Pessoal, a gente vai improvisar totalmente aqui agora. A gente nem tem uma pauta. O Renan conversaria com o Nel sobre a igreja nas casas, né? A gente pode até tentar conversar um pouco sobre isso. Manda aí ideias de assunto para a gente conversar aqui. Manda perguntas também. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar pergunta, fica à vontade. Aproveita aí. Léo, participa com a gente pelo chat, porque pelo chat eu tenho certeza que não vai cair, vai dar certinho, viu? Mas é uma pena, né? O cara super preparado aí e agregar muito valor pra gente. Mas depois o Nel manda aí um áudio, alguma coisa, a gente compartilha com vocês. Mas, pessoal, manda perguntas aí, manda sugestões de assuntos pra gente conversar, pra gente bater um papo aí. Eu acho que dá pra gente manter, o Juan, É? manter de igreja nas casas, e conforme for, a gente vai indo por outros caminhos. Então, beleza, Eu Renan. Só tava que aí eu vou deixar explicando, você conduzir, então, porque você já estava preparado. tá bom. Eu tava explicando pro pessoal aqui antes de você entrar, enquanto o Nossa, Nelson tava, como que começou a minha caminhada com célula. Na época que a gente ainda nem chamava de célula, né? Desde pequeno ali, você inclusive foi um dos meus líderes em célula. Depois eu assumi células. Depois teve um tempo que a gente saiu de uma igreja, ficou se reunindo em célula até encontrar outra igreja. Daí eu fui uhum. para estudar teologia também. Então, pra gente é tranquilo esse conceito célula, Sim, é pequeno grupo, seja verdade. como é chamado, mas tem gente que talvez nunca teve um contato. Então, Uhum. explica a sua experiência com célula para o pessoal entender um pouco. A minha experiência com célula é a minha experiência com igreja. Eu não vivi numa igreja que não tivesse a célula, né? E é interessante porque tudo que eu sei fazer hoje, de certa maneira, eu também aprendi a fazer nas casas, né? No pequeno grupo, grupo doméstico, GC, célula, depende do nome que a sua igreja chama. Então, por exemplo, na igreja, nunca ninguém me daria a oportunidade de dar uma aula sem eu estar pelo menos 2 anos ali na igreja, sem as pessoas me conhecerem. Na célula, você tem a oportunidade de fazer uma oração, de conduzir uma palavra. E eu fui tendo essas oportunidades, né? Foi na célula que eu aprendi a tocar violão. Olha que interessante, porque na igreja nunca eu poderia entrar e tocar um violão, mas na célula eu tive a oportunidade de ali, com 4 notas que eu estava aprendendo a tocar, já tocar uma música. Então, A quase necessidade da célula, né, te despertou. não só despertou, como me deu a oportunidade de iniciar e de me desenvolver enquanto pessoa. Então, interessante, agora às 9 horas, eu acabei de participar de uma reunião onde eu estava apresentando a nossa ONG para tentar viabilizar recursos, e aí as pessoas começaram a elogiar a questão da apresentação. Mas é interessante o quanto a igreja nos prepara para isso, né? O quanto a célula nos prepara. Então, quem participa de uma célula ele é altamente preparado para qualquer área da vida. Aham. Ele sabe gerenciar pessoas, ele sabe se portar, ele sabe trazer uma palavra. Então, a célula ela é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, também para o nosso desenvolvimento espiritual. Aí, daqui a pouco, eu posso falar sobre isso também. É legal porque várias vezes eu passei em entrevista de emprego porque eu estava acostumado a lidar com dinâmica em grupo por causa da célula. Porque na entrevista de emprego chega um determinado momento que quem se destaca nas dinâmicas de grupo, quem se destaca no convívio ali, ele vai passando de fases, né? E eu lembro quantas vezes, por causa da célula, de dinâmicas que eu já tinha visto na célula, eu me destacava ali na entrevista de emprego. Então, de fato, a célula te prepara para a vida, a célula cria em você oportunidades por causa da necessidade dela. Por exemplo, você tocar violão. Por exemplo, eu comecei a falar em público dentro de uma célula. Então, a célula, além de tudo, ela nos desperta para a vida. Mas o mais interessante, o mais legal, Juan, eu acho que é a comunhão. Porque talvez um culto ali de domingo de manhã, onde tem 350 pessoas reunidas, eu não consigo me abrir para todos ou conhecer todo mundo. Mas eu sei o nome de todo mundo na minha célula. Eu Uhum. sei o pedido de oração de todo mundo na minha célula. Se alguém na minha célula precisar, eu consigo ajudar. Então a célula, eu acho que ela reúne melhor a igreja durante a semana.
Continua sendo igreja, mas nas casas. Pensa assim, no final de uma mensagem, uma pessoa ela é impactada e ela saia impactada da igreja, chorando da igreja. Ela pode sair facilmente sem ser percebida nesse processo. Com E aí certeza. passa segunda, passa terça, ninguém fala nada, essa pessoa não se desenvolve naquela área, ela atua, ela se foca em outras coisas, aquela semente ali provavelmente vai se perder. Mas se isso acontece numa célula, se a palavra toca a pessoa numa célula e ela começa a chorar, ela nunca vai conseguir sair daquela casa sem ser acolhida, sem ser abraçada, sem ser discipulada, sem ser tratada. Então, o crescimento espiritual da pessoa, ele é exponencial dentro de uma célula em todos os sentidos, porque a célula, ela funciona como uma espécie de lixa espiritual, sabe? O ferro afiando ferro, os relacionamentos ali nos forjando. Uma pessoa que passa necessidade, por exemplo, dentro de uma igreja de 400 pessoas, ela pode estar passando fome dentro de casa e ninguém saber. Ninguém fica sabendo, é muita gente. Agora, se ela estiver passando necessidade e ela faz parte de uma célula, ela vai ser acolhida, a célula vai se reunir. Eu tenho uma experiência legal para contar. Quando eu era pastor em São Paulo, a gente tinha um amigo que o carro dele foi roubado. E dentro do carro tinha todas as ferramentas de trabalho. Ele Nossa. trabalhava... Você conheceu ele, o Kiko? Ele Sim. trabalhava instalando cerca elétrica, câmeras de monitoramento. E ele tinha câmeras, tinha muita coisa dentro do carro, roubaram. E ele perdeu tudo. Perdeu o carro, ferramenta de trabalho, era autônomo. E aí, quando a célula descobriu, a célula fez uma vaquinha, sem ele saber, surpresa. E eles conseguiram comprar todo o material de trabalho. Então, o seguro do carro ia restituir o carro, né? E a célula restituiu ali para ele todo o material de trabalho. É isso. Agora, isso nunca ia acontecer numa igreja com 400, 500 pessoas. Se não fosse aquele pequeno grupo, se não fosse aquela célula, esse nível de cuidado nunca seria possível. Então, a célula ela é muito importante, porque numa igreja grande é onde você vai ter a comunhão, né? É muito legal, é muito interessante, porque se a gente olha para a Bíblia, é assim que a igreja se expandiu, né? Foi assim que a igreja começou a crescer. Por causa da perseguição, começaram a se reunir em casas, ali o pessoal foi se multiplicando, multiplicando. Se a gente olha para o cenário do vírus agora, talvez ele está acelerando o futuro de fazer as igrejas voltarem para os lares, né? A igreja começa nos lares e ela vai terminar nos lares. As células não é uma estratégia humana, não foi um homem que falou assim, olha, tive uma ideia. Não, é uma estratégia divina, tanto para o início da igreja, quanto para o término da igreja na humanidade. Por quê? Porque ela é uma estratégia de início e crescimento, mas é uma estratégia também contra a perseguição. Então, por exemplo, você tem hoje alguns países onde a igreja é perseguida, a secretária da igreja ela tem lá um botão que, se chegar a perseguição, ela aperta esse botão e é excluído todos os cadastros, é excluído tudo, e a igreja continua nas casas de maneira orgânica, né? Legal. Então, as células ela é uma estratégia bíblica que você vai encontrar no Antigo Testamento, quando Moisés estava tentando cuidar lá de não sei quantos mil homens, e ele estava se matando, porque assim, é impossível, a gente não consegue. E aí o sogro dele observando aquilo, e eu creio que instruído por Deus, dá para ele uma grande ideia. Olha, divide esse povo aí em grupos de 100, 50, 20 e 10. Ou seja, coordenadores, supervisores e líderes de célula. Divide para você cuidar e cada um cuida de um grupo. Então você vê isso no Antigo Testamento, mas você também vê essa realidade no Novo, no nascimento da igreja, ali em Atos, né? Começa nas casas e o templo só vai vir muito tempo depois. A igreja era totalmente nas casas. Então até essa crise que o pessoal tem de tomar ceia nas casas, de não sei o que nas casas, ela é irreal, porque a igreja era 100% nas casas. E muita coisa do que acontecia naquele tempo era à distância. Então você vê Paulo escrevendo as cartas, né? E ele liderando igrejas, tirando liderança, pondo liderança, constituindo discipulado, exortando a igreja, tudo por cartas. E ele mandava para as famílias, para as igrejas que eram nas casas. Então, hoje é o tempo de ser igreja nas casas e de ser família na igreja. Esse é o tempo da gente voltar a viver o que a gente nunca poderia ter deixado de lado. É interessante que você falou aí da questão da ceia e tudo mais.
A igreja em casa, ela luta totalmente contra a religiosidade, porque a religiosidade está o tempo todo ali idolatrando as quatro paredes, idolatrando a liturgia, idolatrando, colocando ídolos também. E a igreja na casa vai falar, não, todo mundo vai falar de Deus, todo mundo vai louvar a Deus, todo mundo vai servir. Então quebra totalmente todos os conceitos de religiosidade e traz de volta a simplicidade de ser igreja, né? Ô Renan, assim que a gente terminar essa série que a gente está fazendo de volta para casa, que é uma série que trabalha justamente isso, aonde cada pessoa dentro da casa tem que ter a função pastoral e discipular a sua família. A gente não pode mais terceirizar isso para a escola, para a ONG, para a igreja, para a polícia. Essa série que a gente está trabalhando de volta para casa, a gente está reestruturando as famílias para esse nível de pastoreio discipulado, né? Mas a nova série que a gente vai entrar, a gente vai conversar sobre o que Jesus desfaria. Uhum. E aí a ideia é justamente isso. Nesse contexto de religiosidade, e Belo Horizonte vive uma grande crise de idolatria religiosa, nesse contexto, o que Jesus desfaria? E muito do que Jesus desfaria é isso, a nossa idolatria pelas quatro paredes, a nossa idolatria pela placa, a nossa idolatria pelo nome, a nossa idolatria pelos títulos, a nossa idolatria por essas coisas. Então, se Jesus estivesse aqui hoje presencialmente, ele desfaria muitas coisas e é justamente isso que a gente vai trabalhar. Essa ideia de que o pastor da igreja, ele tem que pastorear todas as famílias. Assim, se a gente fosse olhar de uma perspectiva mais bíblica, eu como pastor da igreja, eu pastorearia os homens da igreja, as mulheres que são cabeça de família, e cada homem e cada esposa pastorearia a sua família. Então, se a gente fosse olhar, o domingo seria só a reunião dos crentes, seria uma reunião de ânimo, de renovo. Seria a consequência da semana, né? Mas o pastoreado e o discipulado, ele é diário na vida dos filhos. Então, olha que interessante. Abraão, quando ele vai morrer, ele prepara o casamento de Isaac, né? Ele cuida do casamento de Isaac, ele manda o servo ir buscar a esposa para Isaac, com 10 camelos, com muitos presentes. Agora, Isaac não prepara os filhos para o casamento. Como consequência, o que acontece? Esaú se casa com as mulheres erradas, destrói a vida dele, e há uma tragédia familiar. Por quê? Porque Esaú, ao contrário do pai Abraão, ele foi omisso no pastoreio da sua casa. Então, se a gente entende que cidade é consequência dos lares, que cidade é uma expressão coletiva do que se vive nos lares, nós temos que focar nos lares. E cada pessoa tem que voltar a pastorear a sua casa, a liderar a sua casa, a discipular a sua casa. Por quê? Porque a gente só vai ter uma cidade melhor quando a gente tiver famílias mais fortes. É interessante porque ao mesmo tempo que é cômodo e é uma idolatria também, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma com o reino, tudo é o meu pastor que tem que cuidar da cidade, meu pastor que tem que transformar as famílias, meu pastor que tem que transformar o meu bairro. Deixa eu dar um abraço aqui para o Ciro, rapidão, Renan. Ciro, obrigado pela participação. Patrícia, Keila, Fala, o Nel tá aqui Ciro. também ainda. Nel, obrigado por estar aqui ainda, viu? Ciro, Deus te abençoe aí, Deus continue te usando. A gente está orando por você, viu? Desculpa, Renan, pode voltar. Deixa eu lembrar. Cortou bem no meio. Foi mal, mano. Tava falando que o pessoal, eles transfere para o pastor essa responsabilidade. É verdade. E vira uma idolatria no pastor e ao mesmo tempo uma zona de comodismo. Olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma, é tudo do meu pastor, então não preciso fazer nada. Mas é o contrário, são pastores pastoreando pastores, né? E assim vai expandindo o reino. Juan, olha a pergunta daquela aí. Por que a igreja deixou de caminhar em células? Eu acho que vem muito para essa questão de idolatria também, né? Tá. O ser humano é o seguinte, uma das estratégias do diabo é deturpar tudo que Deus cria, porque o diabo não tem um poder criativo, então ele trabalha esvaziando o valor e deturpando o sentido. Deus deu a estratégia bíblica da igreja nas casas, então o diabo ele deturpou essa ideia, e aí o ser humano veio e usou isso de maneira equívoca, usou isso de maneira errada, né? Para conseguir mais poder, para conseguir apenas crescimento numérico. E isso manchou na igreja histórica o nome célula. E aí a gente colocou todo esse movimento da igreja nas casas no mesmo pacote
E assim a gente tem celebrado e a gente tem ajudado o diabo na estratégia dele. Porque quanto mais eu terceirizo a responsabilidade do meu lar para as instituições, mais o meu lar é enfraquecido. Porque imagina só, Renan, se você se alimentasse só aos domingos, o que que aconteceria com você? Eu morreria, ficaria desnutrido, ficaria Doente, né? doente. Então, esse é o cenário das famílias, porque as famílias só têm se alimentado no domingo. De segunda a sábado é uma guerra, é uma brigaiada, cada um por si, egoísmo, individualismo. De segunda a sexta a gente vive o que a gente quer. E no domingo a gente se transforma em seres espirituais. Então, essa dicotomia, ela não foi criada por Deus. Deus nos fez seres integrais. Uhum. Essa dicotomia ela foi criada pelo diabo, onde de segunda a sexta eu sou infeliz, eu vivo de qualquer jeito, e aí no sábado e domingo eu vou ser feliz no que eu faço. Isso é tão real que você vai ver inúmeras músicas falando sobre sexta-feira, sextou, hashtag. Por quê? Porque as pessoas são infelizes durante a semana e querem ser felizes no final de semana. É uma Mas isso utopia, né? é uma utopia, isso é uma estratégia do diabo para a destruição das famílias. Deus não sonhou que você fosse infeliz no seu trabalho, que você fosse infeliz naquilo que você faz. Pelo contrário, Ele te fez para viver a plenitude do propósito dele, que você vivesse de maneira intensa todos os dias. Inclusive, o pastoreio, o discipulado, ele só é transformador se ele é diário. Não adianta eu tentar corrigir meu filho só no domingo. Eu preciso todos os dias discipular ele. Então a Bíblia diz assim, ó, ensina a criança no No caminho que caminho. se deve andar. Que É é no completamente, trajeto, né? Vai é caminhando completamente junto. diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho é falar assim, Renan, olha, pega a esquerda, a direita, segue reto e você vai chegar lá. Mas e se você esquecer? E se você se perder? E se o seu carro estragar? Muitas coisas podem acontecer. E é isso que os pais fazem com os filhos. Eles apontam um caminho, mas no meio do trajeto tem adolescência, Sabe tem a onde que eu vi juventude. isso? Eu reparei isso em supermercado, acredita? Alguns mercados de não tanta qualidade, quando você pergunta para o atendente onde fica tal produto, ele te fala um terceiro corredor à direita. Uhum. Agora, eu fui em um mercado que eu perguntei para o atendente, ele me levou até o produto e falou, tá aqui. Então, isso é no caminho, vai É, junto, né? porque até você chegar naquele produto, você pode se distrair com muitas coisas e acabar não comprando o que você queria. Então, nós precisamos parar de apontar a direção para os filhos e a gente precisa pegar na mão deles e falar assim, olha, o pai e a mãe vai com vocês. E a mesma coisa o marido em relação à esposa e a esposa em relação ao marido. Então, células não é só uma reunião um dia da semana. Então, por que que o número é de 3 a 12? Porque 3 foi o grupo íntimo de Jesus e 12 foi o máximo que ele cuidou de Uhum. maneira mais intencional, né? Então, se Jesus, que era Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele cuidou apenas de 12, quem sou eu para pensar que eu vou conseguir cuidar de um número maior que esse? Eu não vou. Então, eu posso, assim, eu posso pregar para a multidão. Eu posso aconselhar 30 pessoas, mas eu não vou conseguir pastorear mais do que 12. Cuidado Viver mesmo junto, né? de viver junto, de compartilhar a vida, isso aí é no máximo 12. Então, as células em casa é muito mais do que uma reunião. É muito mais. É o quê? É uma oração diária por todos aqueles participantes. É discipulado, além da reunião da célula, discipulado. É pastoreio, é compartilhar a vida, é viver juntos. Então, por exemplo, a nossa célula de jovens casais, a gente estava estruturando um passeio aí, uma viagem para a gente fazer. Por quê? Porque compartilhar a vida não é só compartilhar lutas e dificuldades. É compartilhar momentos de alegria também, é compartilhar Uhum. momentos agradáveis. Então, a célula é um compartilhar da vida, é viver o evangelho de maneira intensa. E a célula também traz de volta a responsabilidade, porque eu vejo muitos cristãos dando a desculpa assim, eu vou contribuir para o missionário que está lá na África, então não preciso fazer mais nada, o meu papel está sendo bancar, né, sustentar quem está lá, então aqui eu não vou fazer nada. Mas a célula, ela te desafia, cara, porque você tem que conhecer outras pessoas, você tem que se tornar amigo de outras pessoas, você tem que se aproximar de outras pessoas, porque se a gente percebe, a gente está num núcleo que a gente só convive com pessoas cristãs, que a gente não Uma conhece os bolha, né? cristãos, é uma bolha. Não tem quem eu convide para ir na minha casa, não tem quem eu possa falar do amor de Jesus. Então a célula ela me desafia, não tem mais aquele tabu de que, olha, para evangelizar eu preciso ir lá para a África para falar do amor de Jesus, não.
Agora eu vou viver intencional, eu vou ficar procurando, cara, para quem que eu posso falar de Jesus? Quem que eu posso me tornar amigo para chamar para ir na minha casa, para por último levar para minha igreja? Então ela traz de volta todo esse desafio de ser cristão. Cara, eu preciso viver não para trabalhar e sustentar minha família. Eu preciso viver de maneira intencional para ganhar pessoas para Cristo. Então agora eu vou ir na padaria para ganhar ali o caixa, para ganhar o atendente. Eu vou entrar no ônibus para ganhar o motorista, ganhar o trocador. Eu vou no meu condomínio procurar quem eu posso me tornar amigo. E eu vou criando uma rede de pessoas que eu quero trazer para perto para apresentar o meu Deus. Então a célula mostra que o evangelismo, que o discipulado não é só para quem está na África, para quem está no sertão, mas é para todo mundo. Ser missionário é ser cristão. Ou você é cristão e é um missionário, ou você é cristão e se você não é um missionário, você é uma farsa. Quem vai na padaria pelo pão ainda não entendeu o evangelho, porque o cristianismo nos leva a viver uma vida de intencionalidade. Exato. Quem não vive uma vida intencional é porque está numa zona de conforto, está num comodismo e ele não quer sair disso. Então, quem vai na padaria pelo pão não entendeu o evangelho. Quem vai no mercado pelas compras não entendeu o evangelho. Por quê? O que nos leva na padaria deveria ser muito mais o atendente do que a minha necessidade. Com certeza. Porque eu não sou movido pela falta, eu sou movido pelo meu propósito. E no meu propósito, Deus vai me colocando perto de pessoas e essas pessoas vão sendo impactadas. Então, olha que interessante. Em Mateus 9,9, Jesus chega para Mateus e fala assim, levanta e segue-me. E aí Mateus levanta, ele deixa o trabalho dele e ele segue Jesus. E a gente pensa assim, cara, Mateus ficou louco. Como é que isso é possível? Mas olha que interessante, tudo indica que José, o pai de Jesus, tenha morrido na juventude dele. E aí Jesus, como filho mais velho, assume a liderança da casa. E aí Jesus tem que comprar comida para a família, porque ele é o responsável pela família. Ele tem que pagar imposto. E aí, dos seus 12 anos, mais ou menos, até os seus 30, Jesus está liderando a família dele, cuidando da família dele. Sim. Então, ele foi comprar... Onde que Jesus foi comprar comida, Renan? Travou aí, Renan? Nos pescadores. Renan travou lá. Volta aí, Renan. Oi. Jesus foi comprar comida lá nos pescadores. Não tinha mercado, né? Onde que Jesus vai pagar imposto? Ele paga imposto lá para Mateus. Então, ao longo Ele já da estava vida... se relacionando com essas pessoas, já estava conhecendo, né? Ao longo da vida de Jesus, ele foi se relacionando com pessoas que eram estratégicas para o cumprimento da sua missão. Então, sim, eu imagino a cabeça de Mateus toda vez que Jesus ia lá pagar imposto. Cara, Jesus é sensacional. Olha, quando Jesus chega aqui, eu sinto uma paz. Esse cara é diferenciado. Não, esse cara aí, ele tem alguma Ele coisa... devia estar só diferente. esperando Jesus chamar para levantar e ir junto, né? Aí quando Jesus fala assim, Mateus, você quer andar comigo? Quer me seguir? Vamos viver junto? Fala, Jesus, é agora. A mesma coisa acontece com os pescadores. Então, hoje nós somos os chatos da sociedade, né? Nós somos as pessoas... Alienados. Os ETs, os alienados. Mas está errado, Renan. A gente deveria ser tão contagiante quanto Jesus era. Olha, as crianças queriam estar perto de Jesus. Jesus devia ser extremamente contagiante, alegre. Ele devia atrair as pessoas. As multidões seguiam Jesus. Então, tá errado. O que é fazer discípulos? Não tem nada a ver com sala de aula. Fazer discípulos é você fazer amigos espirituais, né? É ser Agora, sal e luz, né? Literalmente, é você iluminar, é você salgar. Hoje, o que as pessoas querem fazer? Presta atenção nesse exemplo. As pessoas primeiro querem levar para a igreja. Aí, vamos pegar o Ciro aqui que está participando com a gente. Eu pego o Ciro e falo assim, Ciro, você quer ir lá na minha igreja? Aí o Ciro vai. Eu ligo pro pastor e falo assim, pastor, vai um visitante hoje, não é crente, faz apelo, hein? Aí eu fico torcendo pro Ciro aceitar Jesus, porque se ele aceitar Jesus, eu vou ser amigo dele e vou levar para minha casa. Só que esse caminho é o caminho inverso e demora muito mais. É o contrário. É o contrário. Primeiro, eu sou amigo para o Ciro. Primeiro, eu agrego valor na vida do Ciro. Primeiro, eu abençoo ele. Primeiro, eu inspiro ele. Primeiro, eu cuido dele. Primeiro, eu ganho o Ciro para mim. Para que ele possa olhar para a minha vida e dar a atenção que eu vou falar com ele. Para que ele possa olhar para mim e falar assim, não, o que o Juan está falando faz sentido. Você ganha credibilidade com o Ciro primeiro, né? Isso.
E aí, primeiro eu ganho o Ciro para mim, depois eu levo o Ciro para minha casa, para ele ver como eu trato a minha esposa, para ele ver como eu trato os meus filhos, para ele ver que tudo aquilo que eu prego, eu vivo. Para ele ver que tudo aquilo que era teoria agora é real, é verdadeiro. Porque não tem lugar melhor para você ver se é verdadeiro ou não do que dentro da sua casa, com a sua família. Aí eu trago o Ciro para minha casa, para ele ver todo esse cenário. E aí depois, quando o Ciro tem esse encontro com Jesus, quando o Ciro entende isso, eu levo o Ciro então para a igreja, para que ele possa entender tudo aquilo que a gente canta, tudo aquilo que a gente fala, para que isso faça sentido para ele. Então é o caminho inverso. E volta mais uma vez para a responsabilidade do cristão, né, Juan? Porque seria muito fácil e cômodo eu falar assim, Ciro, vamos na minha igreja? Vamos. Foi, aceitou Jesus? Pronto. Agora segue sua vida. Mas não. Eu tenho que, como se fosse uma criança no espiritual, né? Eu tenho que cuidar. O Léo falou isso daí, levar, né? Nos comentários. Alimentar espiritualmente. E aí, aos poucos, ir trocando alimento. Ir do leitinho para comida mais sólida. Então, é de fato uma criação. Eu pego um filho na fé e agora eu vou criar, eu vou cuidar. E não simplesmente eu vou largar dentro da igreja. O Ciro é um amigo nosso que está fazendo parte da live. A gente usou ele como exemplo. Mas vamos usar o Saito agora como exemplo. Ô, Renan, a Bíblia fala, né, que quando a gente se converte, a gente nasce de novo. E aí, olha como a gente é louco. Porque uma pessoa que acabou de nascer, a gente joga sobre ela um peso de responsabilidade muito grande. Mas como é um recém-nascido? Me diz você, Renan. Totalmente dependente. Precisa do leite, precisa do colo, precisa que alguém fale a hora de dormir, que alguém fale a hora de arrotar. Ele é totalmente dependente. Então, quando a Bíblia faz analogia com o recém-nascido, não é por um acaso. É porque quem acabou de nascer no Evangelho não nasceu pronto. Ele vai ter que aprender a falar, ele vai ter que aprender a pensar com a mente de Cristo, que é a mesma Frônesis e Filipenses. Ele vai ter que pensar, renovar sua maneira de ação, de reagir, de comportamento. Agora, o que acontece? Uma pessoa nasce de novo e a gente já cobra ela, você não deve mais fazer isso, aquilo outro. Cara, ele precisa de cuidado, ele precisa ser ensinado, ele precisa de direcionamento. Então, quando um cara se converte numa igreja com 500, com 1000 pessoas, quem é que vai cuidar dele? Se a igreja não está estruturada em grupos menores, em grupos pequenos, em células, para a gente inserir ele ali, dificilmente ele vai ser cuidado e a chance dele se perder é muito grande. Fazer o caminho reverso, né? Tomar uma ânsia pela igreja, falar, olha, eu fui, ninguém me conheceu. O Francis Chan tem uma ilustração muito legal, que ele começou a discipular um cara que ele era ex-membro de uma gangue. E aí ele discipulando aquele cara 2 a 2 ali, o cara apaixonado, inflamado, querendo conhecer cada vez mais. Toda semana eles se encontravam. E aí aquele cara foi lá e batizou. E do nada, depois de batizar, aquele cara desaparece da igreja. E Franchan conta que levou um tempo para ele perceber, porque a igreja era muito grande. E aí certo dia, caminhando no mercado, por acaso ele esbarra naquele cara. Ele fala, e aí, meu, poxa, você estava tão inflamado, tão apaixonado... Você foi lá, se batizou com tanta vontade e logo depois de se batizar você sumiu da igreja, a gente nunca mais te viu. E aquele cara, o ex-membro de uma gangue, ele fala, olha, eu me decepcionei muito com a igreja, porque no discipulado e o que você me mostrava na Bíblia, eu estava vislumbrado, eu queria conhecer essa igreja, eu queria participar, mas foi só eu batizar e tudo mudou. Na minha ex-gangue, as pessoas davam a vida umas pelas outras. A gente era preso uns pelos outros. Mas na igreja, eu só conhecia as pessoas pela nuca. Ninguém sabia meu nome. Eu entrava e saía sem nem saber que eu fui ou que não fui. Então, para mim, não faz mais sentido. E quantas pessoas nas nossas igrejas têm sido assim? Tem entrado, saído e a gente nem percebe. Tem ido, talvez, como último fôlego de esperança. E a gente nem percebe. Isso é muito forte, né, cara? E a gente pensar que isso é verdade, né? Que isso é real. Na gangue, as pessoas dão a vida umas pelas outras. Mas na igreja, a gente abandona as pessoas e deixa as pessoas morrerem sozinhas. Então, mais do que nunca, chegou o momento da gente entender que igreja é família, tá? E o domingo, ele não é a igreja. O domingo, ele é a comunhão da igreja. Exato. A igreja é todos os dias. A igreja é vida na vida. É relacionamento, é intimidade.
é você saber que você pode ligar para o outro e que ele vai te atender e que ele pode ter um pão, mas ele vai repartir com você. Então, assim, você é meu irmão caçula. Se tiver faltando alguma coisa para você comer aí, mano, eu posso estar com um pão na mão, mas o pão que eu tenho eu vou te dar. Eu prefiro eu morrer de fome do que você. Ou a gente reparte esse pão e come junto. Sim. Agora, a igreja deveria ter essa concepção de família. Por que que a gente não consegue ser igreja na intensidade que deve ser? Porque a gente não tem a noção de igreja como família. Olha o que Jesus orou na oração de João 17. Ele fala assim: Pai, dá para eles a mesma unidade que nós temos. Cara, você consegue imaginar o que seria a igreja vivendo a mesma unidade da Trindade? Né? A igreja nada mais é... Olha só, Deus só criou duas instituições na Terra. A família biológica e a família espiritual. E por causa de Cristo, essas duas famílias se unem, se transformando na família de Deus. Então, tudo que Deus quer é uma família para Ele, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Tudo que Ele quer, isso é uma família. E nós precisamos voltar urgentemente a ser família. Falta no nosso tempo paternidade espiritual. E é por isso que a minha função, Renan, é pastorear você, para que você pastoreie a sua casa, é pastorear, por exemplo, o Augusto, pastorear outras pessoas que estão aqui na live, e essas pessoas pastorearem a sua casa. Nós precisamos voltar à paternidade espiritual, nós precisamos voltar a essa consciência de família dentro da igreja. Essa oração de Jesus é muito interessante porque são três personalidades bem diferentes, três pessoas sendo uma, mas nenhuma deixa de ter a sua personalidade, nenhuma deixa de ter a sua identidade. Então Jesus quer transferir essa unidade para a igreja, que a gente seja unido como eles são. E o que a igreja fez? Transformou essa unidade em uniformidade. Então, o que a gente faz? Quer tirar a identidade de todo mundo, colocar todo mundo no mesmo pacote, com o mesmo jeito de vestir, com o mesmo jeito de falar, com o mesmo jeito de pensar, e ninguém é unido. Mas, na verdade, é o contrário. Cara, pode continuar com o seu jeito de vestir, pode continuar com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar, mas o importante é a gente entender que a gente é uma unidade. É como um purê de batata, né? A diferença que o pastor Uber ele usa da diferença do purê de batata e de um saco de batata. O saco de batata, se uma tá podre, beleza, ela tá podre. Agora o purê de batata, se um pedaço tá podre, tá tudo podre. A unidade é isso. Cara, a gente é totalmente diferente, mas se você tá doente, eu também tô. A gente é totalmente diferente, mas se você tá em pecado, eu preciso te ajudar, porque isso vai me levar a pecar também. Pode falar. O interessante é que o evangelho é justamente o que você está falando. A gente explica o evangelho para as pessoas e elas têm essa ideia do purê de batata. Todo mundo unido, todo mundo junto. Mas quando a pessoa chega dentro de uma igreja, ao invés dela encontrar o purê, ela encontra o saco de batata. E ela fica frustrada, ela sai da igreja e ela não quer mais voltar. Porque a gente pregou um purê, mas na prática a gente não é esse purê. Na prática a gente ainda é um saco de batata. Então esse é o tempo, assim... Tem vento que Deus manda que não é para destruir. Quando Deus mandou o vento na arca de Noé, era para acalmar e para as águas descerem. Tem vento que Deus manda para colocar as coisas no lugar. E eu creio que essa pandemia, ela vem justamente para colocar as coisas no lugar, para colocar a família junta de novo, para tratar as famílias, para fazer a igreja se relacionar como família. Então, eu creio que esse é o tempo da gente voltar a ser família e a gente ir se amassando. Porque, Renan, você deu o exemplo do purê, mas não é fácil ser purê, mano, né? Primeiro tem todo um processo ali, tem que tirar a casca. Quando você vai tirar a casca, você machuca a batata. Então tem esse processo de você se desnudar, tem esse processo de você se expor, sabe? E nesse processo a gente se machuca. Você tem que amassar uma batata na outra. Esse processo não é fácil. Então, assim, muita gente não quer pagar o preço da unidade. Muitas pessoas não querem. É muito mais confortável. Olha, pastor, você está aí e eu estou aqui. A gente se encontra domingo, mas o que eu faço do meu negócio, o que eu faço da minha empresa é problema meu. Então, não vamos misturar as coisas, não vamos misturar as famílias. Então, tem muitas pessoas que não querem sair dessa zona de conforto. E esse é o tempo da gente se amassar, esse é o tempo da gente voltar a ser, de fato, aí um purê de batata. Olha o que o site perguntou aí, Juan. Acho que foi uma pergunta. Juan, tem uma visão, teoria, que explica o porquê os homens não estão assumindo as responsabilidades.
Tudo começou em Adão, né? Tem um livro muito legal que eu acho que todo homem deveria ler esse livro, que chama O Silêncio de Adão. Por quê? Porque Deus falou para Adão, Deus não falou nada para Eva. Toda a ordem, toda a direção Deus deu para Adão, né? E Adão, ele fala para Eva, porque quando a serpente questiona ela, ela responde o que Adão tinha falado. Só que no momento em que Eva é confrontada a comer do fruto ou não, você vê o homem completamente omisso. Então, sim, a partir de Adão, você... Só respondendo aqui, que é a segunda vez que perguntaram, e a gente não respondeu ainda. Da live, né? Vai ficar salva no IGTV da PIB-BH. Fica salva lá. Inclusive, algumas que não estão salvas lá, estão salvas no meu canal. Tá no YouTube, no meu canal lá. Você pode encontrar lá as lives, tanto na PIB-BH quanto no meu lá. Então, esse livro, O Silêncio de Adão, explica isso, essa omissão do homem. E isso vem passando, cara, de geração após geração. E a minha impressão é que está piorando cada vez mais. Então, hoje você encontra famílias onde o homem e a mulher, o homem é omisso, a mulher é omisso, e às vezes um filho de 12, 13 anos tem que tomar a paternidade da casa porque é uma completa omissão. Então, assim, quando Jesus Cristo ele nos alcança, ele restaura a nossa identidade, né? E o restaurar a nossa identidade nos restaura enquanto homens e nos restaura na nossa função de paternidade, que é o quê? É justamente o que Deus mandou Adão fazer no Jardim do Éden. O que Deus mandou Adão fazer no Jardim do Éden? Cuidar, né? Ele deveria cuidar, ele deveria cultivar o jardim, ele deveria proteger o jardim e ele deveria trazer direção para a criação. Então, quando Deus restaura a nossa identidade como homem, ele traz justamente isso, essa ideia da paternidade, que é o quê? Cuidar de todo mundo que está perto de mim. Todo mundo, né? Todo mundo. Cuidar de todo mundo. Então, assim, eu não posso ser omisso numa situação que tem alguém passando fome do meu lado. Eu tenho que cuidar. A segunda coisa é cultivar. Cultivar o melhor em todas as pessoas. Todo mundo tem alguma coisa de bom que você pode cultivar, né? Deus deu a madeira para o homem e falou assim, cultiva, extrai dela, cria o que você quiser. Então, a família perfeita, o casamento perfeito, os filhos maravilhosos, a cidade maravilhosa, está tudo dentro de mim. E qual a é gente minha tem que pôr isso para fora. Qual é a minha responsabilidade? Cultivar isso. Depois, proteger o jardim. Nós devemos proteger a nossa casa, proteger a nossa família, proteger os nossos amigos. Então, olha só, Adão, ele não só permitiu que o diabo entrasse no jardim, como ele parou para ouvir, como ele começou a dialogar. Então, eu vejo isso acontecendo muito hoje. Como? A gente está assistindo um programa de televisão e o programa lá jogando porcaria dentro da nossa família. E ao invés da gente blindar a família contra aquilo, o que a gente faz? Começa a dialogar, começa a interagir. Abre brechas, né? E Renan, padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Todo hábito gera habitação. A questão é, qual habitação que você está gerando? Você está dando legalidade para quem? Para que tipo de ser espiritual está na sua vida? Porque se todo hábito gera habitação, às vezes o teu hábito está dando legalidade para o inimigo continuar agindo, né? Então, é importante que hoje nós passamos a cuidar, a cultivar, a proteger e trazer palavra de direção. Jesus fala, né, para a gente estar sempre alerta, sempre vigiando. E eu vejo muita gente querendo o tempo todo relaxar. É aquele hedonismo, né? Eu preciso o tempo todo estar bem, o tempo todo estar feliz, o tempo todo estar sentindo prazer. Mas o que Jesus tem pra gente é ao contrário. É esse sentido de hombridade, o tempo todo eu estar vigilante. É o tempo todo eu estar procurando brechas na minha casa para fechar. É o tempo todo eu estar olhando ao meu redor, perguntando quem eu posso proteger, quem eu posso ajudar, para quem eu posso prover, quem eu posso enviar. Então é o contrário do hedonismo. Ao invés de eu viver querendo relaxar e ficar tranquilo, pelo contrário, eu estar como um soldado, sempre alerta, procurando quem eu posso defender, o que eu posso fazer. Então ser cristão e ser intencional é eu ser onde eu estou responsável por todos que estão ao meu redor. Então eu não posso descansar e relaxar nunca, pelo contrário. Eu estou sempre protegendo, sempre cuidando, sempre amando. E é assim que eu vou despertar as pessoas para Cristo. É assim que eu vou ser luz, é assim que eu vou ser sal. Porque as pessoas vão olhar, cara, olha como o Renan ele protege as pessoas. Olha como o Renan está sempre
atento, tá sempre vigilante. Eu quero ser assim também. Eu também quero conhecer esse Deus. É assim que a gente vai sendo sal e luz para as pessoas. Quando a gente começa a ser referência para as pessoas que estão ao nosso redor, não por simplesmente dar ordens, mas por ser alguém paternalista, por ser alguém que ama, que abraça, que cuida, que provê, que divide. A Bíblia fala assim, olha, nos tempos de Noé e nos tempos de Ló, assim vai ser no tempo do Filho do Homem, né? E aí o que acontecia nos tempos de Noé e nos tempos de Ló? Justamente esse estilo de vida hedonista, no prazer centrado no homem. Então, no tempo de Noé e de Ló, a Bíblia fala que eles casavam e se davam em casamento, eles comiam e bebiam, ou seja, a vida era dirigida pelo prazer imediato, né? Se você observar, Adão errou porque ele comeu o que não deveria comer. Noé errou porque bebeu mais do que deveria beber. E Isaac errou porque deu mais valor para a comida do que ela deveria ter. Então, todas as vezes que nós focamos mais no prazer imediato, todas as vezes que nós somos dirigidos pela proposta e não pelo propósito, vai trazer destruição para quem estiver perto de nós. Então, nós precisamos sair desse estilo de vida hedonista, dessa zona de conforto, dessa zona de comodismo, e nós precisamos ativar um estilo de vida intencional. Então, por exemplo, eu estava aqui assistindo a sua live e eu vi que não estava dando certo. Eu vi que você já poderia até cancelar a live porque o Neo não conseguiu entrar. Então, eu sou intencional. Aí eu já mandei um convite para você, Renan, posso entrar e participar? Por quê? Porque eu sei que isso aqui é uma forma de abençoar as pessoas e a gente não pode desperdiçar esse tempo. Então a gente tem que sair sempre dessa zona de conforto e viver um estilo de vida intencional. É andar na contramão, né, Juan? Porque o sentido normal, o sentido natural vai te fazer querer sempre viver como se você estivesse numa praia tranquilo e relax, mas não, é andar na contramão. Enquanto tá todo mundo descansando, cara, eu vou ser o protetor. O Saito, Juan, pediu para você repetir a parada do hábito aí para ele anotar. Tá. Antes do hábito é assim, ó. Todo padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Então, se você for reparar, a estratégia do inimigo na nossa sociedade é gerar padrão de pensamento. Então, todo programa de televisão, por mais que seja infantil, ele tem uma agenda por trás que está gerando um padrão de pensamento, está influenciando. Por exemplo, traição, sexo, adultério, drogas, enfim, tudo isso é padrão de pensamento. Porque uma vez que eles conseguem modelar o padrão de pensamento da massa, eles começam a gerar um tipo de comportamento mais de libertinagem, um tipo de comportamento mais de tudo é aceitável, de tudo é normal. E esse tipo de comportamento autoriza a intervenção espiritual. E aí que entra a parada do hábito. Todo hábito gera habitação. Então, toda vez que a minha mente ela está destruída, os meus comportamentos são inadequados e os meus comportamentos dão brecha para o inimigo agir na minha vida. O contrário disso é o quê? É o que Paulo fala em Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos por onde? Pela renovação do comportamento? Não, da mente. Pela renovação da mente. Por quê? Padrão de pensamento que modela comportamento. Então, quando eu vou corrigir os meus filhos, eu nunca corrijo comportamento. Eu corrijo pensamento, sentimento, emoção. Porque é isso que controla comportamento. Se eu corrijo e disciplino o comportamento volta, ele é repetido. Mas se eu corrijo o coração dele, a mente dele, então por mais que demore, uma vez que eu mudo o padrão de pensamento, para sempre eu mudo o padrão de comportamento. Deu para notar, Saito? Deu para entender? Se não deu para notar, Saito, aqui ela escreveu aí uns 2 comentários para cima, e aí fica mais fácil de você colocar isso aí. Mas é exato, muitas vezes, quantas vezes eu me pego corrigindo alguém falando assim, você não deve fazer isso pelo ato, né? Ao invés da gente ir lá no profundo do porquê que fez aquele ato, de ensinar o porquê. Então, nas escolas também, acho que muita gente vai pelo que a criança faz e não do porquê que ela está fazendo, não do porquê que ela está pensando naquilo. É isso mesmo. A gente teve uma live com o Rafael Dietrich, algumas pessoas que estão na live aí conhecem ele, sobre educação. Tá lá no meu YouTube, Juan Nossa. E ele falou pra gente algo assim que foi fantástico. Ele fez os 4 merchan do canal dele aqui agora. Ele falou algo fantástico nessa live, que é o seguinte:
A escola nasce no tempo da Revolução Industrial. Então, se você pegar hoje uma indústria, uma escola e uma prisão, os três são iguais. É a Exato. mesma coisa, é o mesmo padrão, tanto de estrutura arquitetônica, quanto os três têm alarme. A programação é a mesma. Os três têm programação, os três têm merenda, os três têm intervalo. Por quê? Porque não foi feito para ensinar as pessoas a pensar, não foi feito para ensinar as pessoas a refletir, não foi feito para ensinar a pessoa a questionar. Foi feito para modelar comportamento. Então, a educação hoje, as escolas hoje, elas modelam comportamento. Elas modelam pensamento. E aí a gente precisa, então, mudar isso dentro da família. Então, por exemplo, eu preciso, ao invés de perguntar para o meu filho, e aí tá lá na live com o Rafael, é sensacional essa live, ele fala assim, ao invés de eu perguntar para o meu filho, e aí, o que que você aprendeu hoje? Eu tenho que perguntar para ele, e aí, o que que você ensinou hoje? Porque quando eu pergunto para ele o que ele aprendeu, eu estou estimulando ele a só absorver e a guardar aqui, a só ser modelado. Quando eu pergunto para ele o que ele ensinou, ele tem que pegar o que ele aprendeu, ele tem que refletir, ele tem que digerir, né? Ele tem que digerir, ele tem que absorver e ele tem que traduzir isso numa ação prática para alguém. Então, quando eu estimulo ele perguntando o que você ensinou, eu estou estimulando um processo de formação mental que vai fazer com que ele seja muito mais forte, muito menos influenciável e muito mais intencional no estilo de vida dele, que é de repartir, né, e não de comer, que é o que Jesus ensina na ceia. Ele pega o pão, dá graças e ele reparte e diz assim, fazer isto em memória de mim. Ou seja, o estilo de vida do cristão não deveria ser comer primeiro e repartir as sobras. Deveria ser repartir primeiro e depois comer. Aí não faltaria para ninguém. É isso. Porque ele fala assim, olha, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Ou seja, toda vez que você reparte, você traz o nome de Cristo à tona e aonde Cristo habita, ele transforma. Por que que o mundo está como está? Por que que a cidade está como está? Porque ao invés da gente fazer Cristo ser lembrado, a gente tem feito Cristo ser esquecido. E como? Porque ao invés de repartir, a gente tem comido. Exato. E é interessante também porque as pessoas procuram motivos para não tomar ceia. E o que Cristo fala é o contrário, né? Encontrem motivos porque vocês não mereciam tomar e aí tomem. Porque aí eu reparto, eu olho para todo mundo, eu cuido de todo mundo, eu pastoreio todo mundo. Então muda muito essa chavinha, né? E aquilo levou legal isso de volta para a célula, porque a célula não é só uma palavra, a célula é um exemplo. Então eu chego na célula, é vida, eu vou repartir, cara, tá te faltando, então olha, vamos dividir aqui, vou repartir com você. Olha, eu não tenho sobrando, mas não vai me faltar tanto quanto está te faltando. Então, na célula, a gente vive de fato o que é esse repartir. Na célula, a gente vive de fato o propósito de Cristo pra gente. De, cara, olha, eu vou te ligar amanhã pra gente orar junto. Cara, olha, tem 3 dias que a gente se reuniu na célula e você compartilhou que seu pai estava doente. E aí, seu pai melhorou? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Então, a célula é esse repartir diário. É esse cuidado diário que Cristo sonha para a igreja, né? Essa unidade. Você, por exemplo, Renan, é alguém que eu discipulo a vida inteira. Mas deixa eu te perguntar, alguma vez eu te levei para a sala de aula? Não. Não. Como que você foi discipulado? Vivendo comigo, viajando, atrapalhando meus jantares com aquela brincadeira. Mas foi na vida, né? Olha, e eu olho para você com muito orgulho de ver quem você se tornou, o pastor que você é, o líder que você é, a referência para a juventude a nível nacional que você é. Eu olho com muito orgulho. Mas tudo isso só foi possível porque foi vida na vida, foi lixa espiritual. Agora, é fácil viver esse processo, Renan? Não, tem que Quantas vezes você ficou com submeter. raiva de mim? Tô ainda, Keza. Quantas vezes, né? Não é fácil. Eu tenho o meu mentor, o meu discipulador, que é o André Fontana. Às vezes ele me fala uma coisa que na hora eu tenho vontade de bater nele, eu fico com raiva, eu falo, cara, ele não devia ter falado isso, eu não entendo isso. Mas depois passa alguns meses, eu falo, cara, ele estava à frente do meu tempo, agora eu entendi. Então, graças a Deus pela vida do André, que foi a minha lixa espiritual que me formou. Então, por exemplo, a nossa equipe pastoral, o Samuel, eu não pego o Samuel e levo para uma sala de aula, é vida na vida, é se relacionando. Cara, a gente precisa entender isso. O evangelho, ele é relacional. Jesus não vai voltar para me buscar.
Jesus não vai voltar para buscar o Renan, Jesus vai voltar para buscar a igreja. E eu e você só vamos com ele porque nós fazemos parte da igreja de Jesus, da família de Deus, do corpo de Cristo. O evangelho é estritamente relacional. Exato. E isso permite que a gente vá se expandindo, né, cara? Porque se a gente se reúne só como igreja, cara, o quão difícil vai ser levar pessoas para, num domingo, entrar na liturgia que já está ali há muitos anos e entender a forma como acontece há muitos anos. Agora, cara, quando eu levo alguém para a célula, é simples, sabe? Ele tá do meu lado, eu vou ajudar, eu vou ensinar, eu vou caminhar junto. E por mais que ele distancie da igreja, ele vai permanecer do meu lado ali. E é isso que Deus sonha para a igreja. É como você falou, no caminhar, no forjar ali. Muitas vezes eu colocar o dedo na ferida do meu irmão, do meu amigo ali, para cicatrizar, para doer, para ele aprender, para curar e para um dia ele usar isso para ajudar outras pessoas. Porque não é só para sempre eu ser discipulado. O convite de Jesus é: vão e vão fazendo discípulos. Então, ao mesmo tempo que eu estou sendo um discípulo, eu estou discipulando alguém. O indo é um gerúndio no grego, né? Não é id, é indo. É porque o evangelho ele não parte do pressuposto que eu vou parar a minha vida relacional, que eu vou abandonar os meus relacionamentos e que eu vou viver um novo tempo. Ele não parte desse pressuposto. O evangelho ele parte do pressuposto que você vai ser luz e sal aonde ele já te colocou. Amém. Então é no meio da sua família, no meio dos seus amigos, porque são amigos espirituais, são pessoas que têm que viver com você. Então é indo, é enquanto você faz a faculdade, é enquanto você trabalha, é enquanto você vai na padaria, enquanto você vive, você vai sendo discipulado e você vai formando discípulos. Então é mais ou menos esse o processo. Eu gosto de ilustrar, Juan, como um interruptor. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Mas que as pessoas devem ter por nós a mesma sensação que tem quando entra em um cômodo escuro e encontra interruptor. Porque já percebeu quando você entra, você sai procurando interruptor e quando você encontra, você Aquela tem uma sensação de alívio. né? Agora o céu está à luz, agora tudo vai ficar claro. Isso era o que acontecia quando Jesus ia comprar o peixe, quando ele ia pagar o imposto. Quando ele chegava nos lugares, ele gerava esse alívio, esse refrigério. E as pessoas queriam andar com ele por causa disso, né? Só que hoje os cristãos, eles são carrancudos, eles são julgadores, eles são pessoas pesadas. Ninguém quer andar com os cristãos. Então nós deveríamos nos espelhar no nosso maior exemplo, que é o Cristo, né? Que é Jesus Cristo. E nós deveríamos viver uma vida muito parecida com aquela que ele viveu, de repartir primeiro e comer depois, de produzir alívio, de gerar amor. Agora, é interessante, Renan, porque você estava falando aí do confronto, de colocar o dedo na dor, e esse processo ele é importante, mas assim, a nossa concepção tem que mudar. Por quê? Porque nós só somos disciplinados por pessoas que nos amam, né? Por exemplo, se eu não me importasse com o Renan, se eu não tivesse nem aí pro Renan, eu falaria assim: Renan, vai lá, mano, faz o que você quiser, vive a sua vida, toma as suas decisões, eu não tô nem aí pra você. Agora, porque eu amo tanto o Renan... 10 segundos. Porque eu me preocupo tanto com o Renan, eu não aguento ver ele fazer um negócio errado sem falar. Eu vou lá e eu exorto, eu corrijo.